Olá, boa noite. Após a redemocratização do Brasil em 1985, começaram a surgir organizações formadas pelos cidadãos ávidos por participação. Brasileiros e brasileiras experimentavam a liberdade de decidir e realizar. E foi nessa época que surgiram as primeiras organizações não governamentais voltadas para as questões ambientais, raciais, econômicas, religiosas, na área de saúde e de comportamento. Mas foi na década de 90 que elas ganharam força e foram classificadas como o terceiro setor na economia. O principal objetivo desse segmento é a prestação de serviços sem fins lucrativos. Quem nunca ouviu falar do Greenpeace, da Sociedade Médicos Sem Fronteiras, da ONG Criança Segura, da Fundação SOS Mata Atlântica? Muitos não sabem, mas as ONGs desenvolvem importante papel no processo de mudança social. No mundo, elas são influentes na elaboração de projetos e de políticas públicas que moldam nossas vidas. E um dado que nos enche de orgulho: muitas instituições brasileiras ocupam o ranking das 100 melhores do mundo. E o terceiro setor é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Para participar desse tema, convidamos o advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, Leomar José de Castro. Prazer recebê-lo, Leomar. Boa noite. Prazer é meu. Boa noite a todos. É uma satisfação poder contribuir com um tema de grande relevância. Convidamos também o Relações Públicas e filósofo Jorge Lima, ele que é voluntário e palestrante na área do terceiro setor. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de participar desse programa e falar sobre um tema relevante sobre desenvolvimento humano. Muito obrigado. Okay. E aqui ao meu lado está o superintendente da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, a AGIR, Organização Social Gestora do CRER, o Dr. Sérgio Dyer. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para participar desse debate. Você de casa pode mandar algumas sugestões de temas durante toda a semana pelos nossos e-mails e as nossas redes sociais. Eu vou começar o programa pedindo para o Jorge explicar para a gente, definir com as suas palavras, de uma forma mais didática possível, o que classifica uma ONG. Então, Suzete, ONG ou organizações não governamentais como que eu vou te explicar? É um elemento, digamos assim, de organização desse terceiro setor. Mas existe também fundações, existem associações. ONG é o que comumente existe e o que comumente as pessoas discutem sobre o assunto, porque é a forma jurídica mais simples que tem, que exige uma diretoria, um estatuto, não existe patrimônio e às vezes nem sede própria. Então, assim, a organização não governamental, ou os elementos que compõem esse terceiro setor, basicamente é formado de ONG, mas não necessariamente só existem ONGs. Existe a Fundação Bradesco, a Fundação Itaú, existem outros elementos, as organizações sociais. Então, existem outros elementos que compõem esse terceiro setor. Bom, a gente vai falar depois especificamente sobre a diferença entre elas, mas eu queria que você também falasse para a gente, se você consegue explicar por que esse sucesso, por que essas instituições se tornaram esse segmento tão forte, o terceiro poder. No Brasil, a gente tem comumente dividido 3 setores. O primeiro, que é um setor formado pelo governo, então dinheiro público para finalidades públicas. Um segundo setor formado pela iniciativa privada, que é um setor basicamente formado por empresas. E esse terceiro setor, que vem, em minha opinião, preencher uma lacuna deixada pelo Estado Democrático de Direito, e pelas empresas também. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 300 mil ONGs, que movimenta um pessoal aí, mais de 1.500.000 pessoas, e movimenta cerca de 10 ou 18 bilhões, segundo os dados do IBGE, bilhões de reais. Então, em Goiás nós temos pouco mais de 7 mil organizações não governamentais. Certo. Essas 300 mil ONGs seria em nível nacional. Então, esse sucesso daria basicamente em função dessa lacuna deixada pelo Estado. Então, na área da saúde, na área da segurança, na área de proteção ao meio ambiente,
Isso é comum em todos os países, né? Não é uma realidade só do Brasil ou só de Goiás, não. E essa não é só esse setor não tem só histórias de sucesso, mas nós temos aqui no estúdio 2 casos de sucesso. Eu gostaria de começar com o Dr. Sérgio Dyer, que é o representante do CRER, que é uma instituição, se a gente pode dizer assim, né, que não só conseguiu atingir o seu objetivo, como superou, né? Na realidade, só completando o raciocínio desenvolvido pelo Fernando, é uma associação sem fins lucrativos e que foi ou que é qualificada dentro de um determinado segmento do terceiro setor para executar um serviço normalmente em parceria, seja com o governo, mas principalmente com o governo, para executar uma determinada ação. Nós, há 12 anos atrás, 12 para 13 anos atrás, criamos a AGIR, que foi qualificada como organização social e, através dessa associação, celebrou um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para executar uma determinada, vamos dizer assim, um determinado serviço, que no caso específico, à época, era a gestão do CRER, do hospital, que foi construído pelo governo do Estado, e a gestão passou a ser de uma entidade, de uma organização social, uma entidade privada sem fins lucrativos. A experiência, na época, era, no início, talvez nós fomos a primeira em Goiás, especificamente na área de saúde, tenho certeza absoluta que fomos a primeira. No Brasil, fomos uma das primeiras também. Então, uma experiência na época era de ousadia, de tentar fazer um laboratório e ver realmente se esse caminho era, vamos dizer assim, era um caminho correto que podia prestar um determinado serviço com agilidade, com qualidade, com custo menor, e que tivesse uma certa independência para poder crescer. E eu hoje, depois de 12 anos, eu sou convicto que esse é o caminho, especificamente na área que nós trabalhamos, que é a área da saúde, que ele é o melhor caminho. Está aí, hoje o CRER é uma instituição de porte relativamente grande, da maior importância para o Estado de Goiás, e eu diria que não só para o Estado, mas para o Brasil. Então, é uma experiência que deu certo. Bom, se por um lado a gente tem o CRER, que, que oferece um serviço na área de saúde, nós temos a Adfego, que não trabalha especificamente com isso, mas ela encaminha, né, as pessoas que são associadas a essa associação para suas necessidades, inclusive para o mercado de trabalho, não é isso, doutor Leão? É verdade. Quando se falou de sucesso dessas entidades, eu tenho plena convicção que a Associação dos Deficientes Físicos, a Adfego, ela tem e teve ao longo dos anos um relativo sucesso. Tecendo um pequeno histórico da entidade, é uma entidade que já conta com 33 anos de existência, e esse sucesso, ele nos primórdios, no início, realmente as coisas eram bem mais difíceis, né? E houve um alavancamento da estruturação da Adfego a partir de iniciativa do próprio grupo ali, formado por pessoas que constituíram a associação, que tudo começou quando, da época das telecomunicações, o segmento correu atrás para aprovar uma lei que permitia a participação das entidades na terceirização de serviço. Isso possibilitou a estruturação de várias entidades pelo Brasil, e dentre elas a Associação dos Deficientes Físicos. E graças a Deus o trabalho tem sido com bastante êxito, né? Tem conseguido atuar em vários segmentos. Inclusive, a associação hoje ela atua também na área da saúde. Ela tem um programa de reabilitação, né? Mas o objetivo primordial nosso é exatamente atuar
eu diria assim, nesse pós-CRE. Né? Primeiramente, a pessoa passa por uma reabilitação e depois essa inserção no mercado de trabalho, essa inserção através do esporte, uma inserção, eu diria, social, é um complemento que a gente busca dar, né, em auxílio, né, ao aparelho público, eu diria, ao Estado. Certo. Jorge, há alguma diferença entre fundação e associação no terceiro setor? Sim, fundação, para se constituir uma fundação, primeiro você tem que ter alguém que vai instituir isso, tem que ter um patrimônio. Então, a associação é uma forma jurídica mais simples. Por quê? Porque ela dispensa esse patrimônio. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui um quadro de Salvador Dalí, nós pegaríamos esse quadro aí, por exemplo, R$1 milhão custa, nós faríamos a Associação Salvador Dalí para poder gerir esse patrimônio. E, através disso, difundir a cultura. Então, assim, a associação não tem esse caráter, né? Ela não precisa disso. Então, são só elementos diferentes que compõem o mesmo setor. Eu diria que é o mesmo elemento, quer dizer, são elementos diferentes com a mesma causa, fazer o bem, ou promover as pessoas. Pois é, mas qual que você falou que tem que ter o recurso para começar? Patrimônio é uma fundação. Patrimônio é uma fundação. No caso das ONGs, elas não podem ter fins lucrativos, né? Aí vem uma pergunta bastante básica, como que elas funcionam? Da onde vem o recurso para gerir? Essa pergunta é muito interessante, porque, na realidade, não se pode dividir o lucro entre os associados, mas é muito importante que a instituição tenha sucesso. Você não consegue trabalhar no prejuízo. Eu vou te dar o exemplo do CRE. Quando nós assumimos o CRE tinha 9 mil metros quadrados e 400 funcionários. Hoje nós temos 34 mil metros quadrados e 1.500 colaboradores. Esse crescimento ele se fez às custas da gestão dos recursos da AGI que foram destinados ao CRE. Então, quando se fala em entidades sem fins lucrativos, é que os associados não podem ter esse lucro, ele não deve ou não pode, ele não é permitido dividir entre os associados. Mas é importantíssimo que a gestão seja positiva do ponto de vista financeiro, em qualquer situação. Quer dizer, isso é fundamental. Claro, né? Mas essas instituições vão pegar do começo. Como é que elas começam? Quem injeta esse dinheiro? É a iniciativa privada e até o poder público, se não me engano, pode Na realidade, porque nós estamos falando primeiro de associação, que é uma situação que já existe há muitos e muitos anos. O exemplo disso, que o Leomar falou, da Adferco, é uma situação antiga. O que ocorreu de 88 para cá foi as qualificações das associações. Organização social, organizações OCIP, e aí as próprias fundações passaram por vários, vamos dizer, modelos e tipos de fundações. Então isso é que é mais recente. Mas a associação, você não precisa de ter um recurso para poder criar uma associação. Você cria-se um grupo de pessoas interessadas em uma determinada ação e você vai custeando aquilo, seja de maneira, vamos dizer assim, bastante primária, né? Mas quando essa associação se qualifica, por exemplo, como uma organização social e participa de uma gestão, ela passa a receber recursos para executar aquele trabalho. Então, a associação, ela não ganha aquele dinheiro, ela recebe aquele dinheiro mediante um contrato de prestação de serviço. Nós executamos X procedimentos, cada procedimento é Y reais, e no final nos dá uma quantia de recurso que permite você fazer a administração. Evidentemente que, quando se fala em sem fins lucrativos, é exatamente aquilo que eu falei. Você tem que ter recursos para fazer uma gestão eficaz, eficiente.
não pode ficar no prejuízo, senão você não vai, se você não conseguir pagar seus colaboradores, seus encargos, etc. E aí você vai crescendo. Né? No caso, eu vou te dar o exemplo da AGIR. Ela foi, primeiro, uma associação, qualificou-se como organização social e, posteriormente, depois de 10 anos de funcionamento, recebeu a certificação de instituição beneficente pelo Ministério da Saúde. Então, você vai crescendo ao longo do tempo, desde que você apresente uma gestão eficaz. E isso é o caminho natural das associações. Certo. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta mostrando alguns casos de organizações sociais ou filantrópicas ou ONGs que deram certo.